Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, começando aqui nosso bate-papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Boa tarde, bom dia, né? A todas e todos. Muito bem, nosso assunto de hoje, os nossos temas de hoje, né? Mais uma crise aí se aprofundando, mais uma crise institucional, que foi a resposta do ministro da Defesa ao ministro Luiz Barroso do Supremo. O Hélio vai comentar sobre isso e vai falar também sobre o STF. O Supremo parece não saber o que fazer diante do indulto dado por Bolsonaro ao, ao Daniel, daquele deputado criminoso, né? E que o Bolsonaro deu um indulto para ele e esperava-se que o STF tivesse uma resposta. Estamos aqui na manhã de segunda-feira, final da manhã de segunda-feira, e nada até agora. O mesmo ocorre com os principais líderes políticos do país, não se manifestam, se omitem, né? E não se prevê nenhuma reação a esta manobra de Bolsonaro, que é um avanço aí às suas pretensões golpistas. No baú do Hélio de hoje, ele vai rememorar o 25 de abril, a Revolução dos Cravos, lá em Portugal. Hélio, parece que não cessa, né? Parece que não para, parece que todo dia é mais um lance nessa crise. E, enfim, como é que você está vendo mais esse episódio aí de confronto dos militares com o STF? Negrão, você tem razão, já tá cansativo isso, né? Porque a cada dia é um fato novo. O fato novo que nós temos agora é a nota totalmente sem sentido do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Oliveira, que resolveu responder a uma declaração, que depois eu vou falar sobre ela especificamente, do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do TSE, e um dos inimigos preferenciais do presidente Jair Bolsonaro. Então, a cada dia é uma coisa, né? Aí, Negrão, vamos entender o seguinte: qual é o objetivo do Bolsonaro? O que ele quer? Ele quer se manter no poder, e não só se manter no poder, como se manter no poder com poderes absolutos. Ele quer submeter a ele, ao executivo, o legislativo e o judiciário, assim como todas as instituições democráticas. Ele não quer que existam sindicatos, ele não quer que existam organizações da sociedade civil. Eu estou falando isso com base no que ele fala e nos atos dele. Ele não quer uma imprensa livre, ele não quer nada disso. Agora, esse é o objetivo estratégico, vamos dizer assim, do Bolsonaro. Para cumprir esse objetivo, ele pode ganhar as eleições. Se ele ganhar as eleições, ele vai ter um segundo mandato, onde ele terá mais oportunidades de fazer isso que ele quer, que são os poderes absolutos. É fazer, como ele mesmo disse, a destruição para depois construir de acordo com o modelo fascista que ele tem na cabeça dele. Tá? Mas ele pode perder as eleições. Então, para atingir esse mesmo objetivo estratégico, Bolsonaro pensa no golpe. E hoje, infelizmente, a maioria dos que entendem a política, dos que analisam a política, está consciente disso, porque ele não esconde, ele fala com toda clareza, e ele age com toda clareza que o objetivo dele é esse. Ou seja, que horas vai ser esse golpe? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Mas é o objetivo dele. E qual é a estratégia dele para dar esse golpe? A estratégia dele para dar esse golpe é ter uma base social, uma base de apoio, mobilizada, organizada e preparada para agir. E isso ele também está construindo. Ele também está construindo. O que é essa base? Essa base são os nazistas brasileiros, os fascistas brasileiros, a extrema-direita, os fundamentalistas falsamente religiosos, como eu disse, seus seguidores, muitas vezes que vão até de boa fé, mas seus seguidores religiosos, os extremamente conservadores, os que acreditam no mito de que o Brasil está sob ameaça comunista, os policiais,
policiais militares, civis, rodoviários, federais que estão com Bolsonaro e estão armados, os milicianos bandidos, que a família Bolsonaro tem grande convivência, principalmente no Rio de Janeiro, e que estão com Bolsonaro, e grande parte das Forças Armadas brasileiras, que nós não sabemos dimensionar, nem quantitativa, nem qualitativamente, até que ponto elas estão com essa aventura autoritária, essa aventura golpista de Bolsonaro. Essa é a base dele, ele tem que manter essa base unida, mobilizada, organizada e o maior que for possível. Se essa base não for suficiente para ele ganhar a eleição, ele vai dar um golpe com essa base. Essa base vai dar o golpe. Então, essa coisa do Supremo agora, esse movimento dele, é um movimento tático dentro dessa estratégia. Ou seja, ele agrada essa base, ele satisfaz essa base. Né? Essa base vê, nós temos um líder, e o nosso líder está nos defendendo. Então, esse é o principal movimento tático que ele faz, ao mesmo tempo que ele testa as instituições. Ele está testando as instituições, olha, vou ver até onde eu posso ir, eu vou dar mais um passo à frente, vamos ver como é que reage, vamos ver qual vai ser a reação. Ele testou as instituições já inúmeras vezes, a mais, vamos dizer assim, a mais grandiosa delas foi aquele 7 de setembro do ano passado, em que ele ali ameaçou dar o golpe e voltou atrás, porque ele viu que não teria o apoio das Forças Armadas, não teria o apoio do Centrão e que não conseguiria dar o golpe. Então, ele deu uma recuada. A história, em resumo, é essa. Né? E ele teve temor de sofrer um impeachment ou sofrer algum tipo de perda de mandato. Daí ele recuou. Agora, ele está testando. Bom, pode ser que Daniel Silveira tenha chantageado Bolsonaro. Pode ser, sim, porque eles são muito íntimos, eles são muito próximos. Ele pode ter dito a Bolsonaro, olha, ou você me salva dessa, ou eu vou falar. Vou falar de milicianos, vou falar de Rio de Janeiro, vou falar de Marielle, vou falar de Adriano da Nóbrega. O Daniel Silveira sabe tudo desse submundo bolsonarista miliciano, ele sabe tudo a respeito disso. Mas não me parece que... Bom, esse é um motivo grande, mas, de qualquer maneira, esses são os motivos dessa manobra tática do Bolsonaro, que até agora está sem resposta. Como o pessoal gosta de brincar, nota de repúdio tem algumas, mas basta isso. As instituições vão se defender de uma ameaça golpista que se torna cada dia mais clara com nota de repúdio. Cadê? As principais lideranças do país se manifestaram? Deram uma notinha, tuitaram, deram um tweet, colocaram alguma coisa no Facebook. Não é isso. É preciso mobilizar contra isso. E nós não estamos vendo nada disso, nós estamos vendo programar a manifestação para o 1º de maio, como se estivesse tudo normal. Olha, agora nós vamos falar dos direitos trabalhistas, dos e tal, como se não tivesse aí, principalmente, uma ameaça à democracia. A ameaça à democracia hoje é maior do que todas as outras questões, porque nenhuma das outras questões será resolvida sem democracia. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. E essa situação em que o Supremo se coloca numa sinuca de bico, porque se o Supremo contraria Bolsonaro e declara o indulto inconstitucional, ele vai ajudar Bolsonaro a mobilizar essa sua base de apoio, essa sua base de sustentação. Ele vai aumentar o nível. E como vão reagir os militares que estão no comando hoje? Essa turma de militares meio fascistoides, de extrema-direita, defensores da ditadura, o ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, os generais do Palácio, como é que eles vão reagir a isso? Como é que as tropas vão reagir a isso? Não se sabe. Então, o Supremo vai com cautela. Agora, se o Supremo deixa passar batido, ele está dando um sinal claro para a sociedade e para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Olha, podem ameaçar a democracia, podem ameaçar ministros do Supremo ou de onde for, podem defender o ato swing, pode fazer tudo que a justiça não vale nada, porque tem um presidente fascistoide que vai dar um indulto a todos aqueles. E é por isso que já falo até
indulto a Alan dos Santos, indulto para Roberto Jefferson, indulto para Sarah Winter. Já se fala nisso, porque se o Supremo não reagir, vai se desmoralizar e vai dar essa senha para os bolsonaristas. Mas se ele reagir, ele pode aguçar o quadro. E quem é, como eu falei no outro programa, é um jogo, vamos fazer a comparação com o futebol, é um jogo em que o juiz é o exército, os bandeirinhas são a marinha aeronáutica, eles decidem essa parada. E com quem eles estão? Não sabemos, mas essa nota do ministro da Defesa ontem é grave e perigosa. Ele disse que o Barroso fez uma ofensa grave às Forças Armadas. Não fez, não. O Barroso falou uma realidade, que estavam, e ele não falou que eram militares, estavam tentando fazer com que as Forças Armadas fossem um instrumento para negar a validade das eleições e das urnas eletrônicas. Foi isso que ele falou. Ele ainda elogiou as Forças Armadas, citou alguns generais, elogiou generais que eu nem elogiaria, mas ele elogiou alguns generais, e ele não fez nenhuma ofensa grave. Então, foi uma forçação de barra do ministro da Defesa, certamente por ordem do Bolsonaro. Ele não fez isso por conta dele. Ele fez isso por ordem do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno. Ele atendeu uma ordem, porque a nota é totalmente sem sentido. Não houve ofensa às Forças Armadas, pelo contrário, houve uma defesa das Forças Armadas pelo Barroso. Ele fez uma defesa, ele disse que as Forças Armadas não podem se politizar como estão querendo fazer. E é verdade, todo mundo está vendo que Bolsonaro está politizando as Forças Armadas. E agora esse general Paulo Sérgio Oliveira vai negar isso? Então, essa nota é um passo à frente, viu, Negrão? Essa nota é um passo à frente nessa radicalização promovida pelo bolsonarismo para promover uma situação que possa levar a um golpe. Vai ser em resistência ao resultado das eleições? Não sei. Pode ser antes. Acho que o Jânio de Freitas escreveu isso. O golpe pode ser antes da eleição, ele sentindo que vai ser derrotado, embora ele esteja melhorando nas pesquisas, mas ele sentindo que vai ser derrotado, ele pode dar o golpe antes, alegar qualquer razão, alegar que a eleição não é legítima, que as urnas vão fraudar a eleição, que é um caos social, sei lá, e dar o golpe antes. E eu não vejo os democratas se preparando para isso. Essa centro-direita que se diz democrata, Simone Tebet, o Kassab, toda essa turma, Baleia Rossi, teriam que estar unidos com todos, com Lula, com Ciro Gomes, contra Bolsonaro agora, porque não é mais uma questão de neoliberalismo ou não liberalismo, de teto de gastos. Aliás, a Miriam Leitão falou bem disso aí. O pessoal não gosta de que fale da Miriam Leitão, mas ela tem tido posições muito lúcidas e todo mundo tem direito de ter as posições que quiser ter, e ela está tendo posições muito lúcidas. E ela diz, o problema hoje não é teto de gasto, não é a economia, o problema hoje é a democracia. Porque se Bolsonaro derrotar Bolsonaro, cai tudo. Agora, Negrão, tem um outro aspecto que eu queria falar, não sei se você quer falar alguma coisa, que é a sucessão de erros que existe. Quer dizer, o Brasil é um país em que se erra tanto que, às vezes, a gente duvida da nossa capacidade de consertar tudo isso, viu? Exatamente, Hélio. Estava rindo aqui porque quando eu penso em ter viu com alguma coisa, você já emenda aí, né? Eu até tinha comentado na sexta-feira, no nosso bate-papo aqui, que uma das esperanças seriam essas forças políticas. Eu usei o termo até tradicional, nessas forças políticas aí, unindo a centro-direita com a centro-esquerda, com a esquerda, para se levantar contra isso, né? Mas eu fiquei impressionado como passou o sábado, passou o domingo, chega hoje, está tudo como se não tivesse acontecido nada neste país, normalizando uma situação que é extremamente grave. E aí vem essa nota desse general, que se eu fosse o Barroso, daria uma resposta para ele assim, o senhor fugiu das aulas de interpretação de texto, né? Certamente só pode ter sido isso, né? Que não conseguiu, ou então... Negrão, você tem razão. Ele não interpretou bem o texto do Barroso, mas é mais do que isso. Ele não quis interpretar bem o texto do Barroso. Ele quis dar uma radicalizada. Não digo nem que ele quis.
ele é pau-mandado do Bolsonaro. O Bolsonaro deve ter mandado. Ele é pau-mandado do Braga Neto. Lembra que ele, quando era comandante do Exército, assinou uma nota imposta pelo Braga Neto? É pau-mandado. Esses generais estão fazendo um papel muito feio, mas isso aí a gente fala depois. Negrão, quando eu falo dos erros, é tanto erro. Veja só, primeiro, embora eu acho que o ministro Barroso não disse nada ofensivo às Forças Armadas, não disse nada demais, eu continuo insistindo. Ministro do Supremo Tribunal Federal não fala de política, não tem que falar de política, não tem que ficar viajando pelo mundo para fazer conferência como essa do Barroso. Barroso fez essa palestra na Alemanha. O Gilmar Mendes está em Portugal. Ministro do Supremo tem que estar no Brasil julgando suas causas, sem falar de política. Ontem eu li uma entrevista do Gilmar Mendes, a Daniela Pinheiro, que é uma grande repórter. Gilmar Mendes não tem que dar entrevista nenhuma, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Barroso não tem que fazer palestra, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm que falar de política. Eu até admito que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se manifestem em determinadas situações que envolvam a instituição. Aí tudo bem, é o presidente, vamos dizer assim, é o porta-voz do tribunal. Agora, cada ministro ficar toda hora dando entrevista, dando opinião, dando palpite, viajando pelo mundo às custas do contribuinte brasileiro, do cidadão brasileiro, para ficar dando palestras pelo mundo. O Gilmar Mendes teve a disfarçatez de dizer na entrevista que ele deu para a Daniela Pinheiro que, quando aposentar, ele vai morar em Portugal. Ora, tudo bem, ele tem todo o direito de morar em Portugal, não vou negar nunca esse direito, qualquer brasileiro tem o direito de morar onde quiser, mas o cara ainda é ministro do Supremo. Sabe que recado que ele passa? Eu não estou nem aí para o Brasil, eu vou acabar o meu tempo para poder receber minha aposentadoria integral de R$40 mil para ir morar fora do Brasil, e dane-se o Brasil. Sabe, lembra aquela novela que o cara no final dá uma banana para o Brasil? É isso que o Gilmar Mendes está fazendo. Quando ele diz numa entrevista, e não é contestado, de que ele vai morar em Portugal quando se aposentar. Está dando a banana para o Brasil, igual aquela novela, não lembro o nome da novela, mas que no final, acho que é o Reginaldo Farias, dá uma banana. Então, aí é um erro do Barroso. Barroso não tem que falar de política, primeira coisa. O ministro da Defesa erra também, porque ele não tem que ficar se manifestando quando não houve ofensa nenhuma às Forças Armadas. Né? E aí é uma sucessão de erros que vão existindo, ministro fazendo política. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele se desgasta perante a população, e não é só perante os bolsonaristas, com esse tipo de atitude, né? Com esse tipo de manifestação. Agora, o ministro aposentado, como Marco Aurélio Melo, que foi nomeado pelo seu primo Fernando Collor de Mello, sempre foi um exibicionista, vaidoso, metido, um cara que a imprensa fez sobreviver, e sempre, para se destacar e ser notícia, ele queria ser sempre o voto contra. 10-1, voto do Marco Aurélio. Voto do Marco Aurélio contra. Sempre quis ser isso para ser o diferentão. É um cara da pior espécie, na minha opinião. Esse cara dá uma entrevista agora para dizer que o Bolsonaro está certo. E essa entrevista vira manchete. Qual é a importância de uma... Ele tem o direito, tá? Ele é aposentado, tem o direito. Mas qual é a importância que esse Marco Aurélio tem para o país para virar manchete de jornal? Nenhuma. Então, qual a importância da opinião dele agora? Ele lidera quem? Quem são os liderados do Marco Aurélio? Quem é a força política do Marco Aurélio? Então, é um país todo errado. A imprensa erra, o Tribunal Supremo erra, o Executivo erra, o Legislativo nem se fala. Né? Dizem, Negrão, que o Arthur Lira está meio calado em relação a isso, que ele não quer brigar com o Supremo. Sabe por que ele não quer brigar com o Supremo? Para o Supremo não entrar em cima do orçamento secreto que ele manipula e que o torna milionário, e torna milionários outros deputados e senadores, além de garantir votos em suas comunidades. Por isso que ele não está querendo entrar muito firme contra o Supremo, porque ele é bolsonarista, ele é sabujo do Bolsonaro também, é da turma do Bolsonaro. Então, nós estamos num país todo errado, Negrão.
O Rodrigo Pacheco, que recebeu votos do PT para se eleger presidente do Senado, também disse que Bolsonaro está certo. Rodrigo Pacheco é um advogado medíocre em Minas Gerais. Quem é de Minas Gerais sabe disso, advogado medíocre. Aí o cara se elege na Ordem dos Advogados e fica parecendo que é um grande advogado que participou da Ordem dos Advogados. Ora, assim como na ABI tem jornalista medíocre, na Ordem dos Advogados do Brasil tem advogados medíocres também. Entendeu? Tem advogado medíocre e jornalista na ABI. E esse Rodrigo Pacheco é um advogado medíocre e agora vem dar palpite constitucional. Então, assim, nós estamos muito mal, viu, Negrão? Não sei o que vai ser, não. Tá difícil, né, Hélio? Ver quais são os passos que está aí. A gente vê que o retrocesso está galopando, né? É galopante o retrocesso em todos os sentidos, em toda a sociedade, na área econômica, na área social. O retrocesso é muito grande e a gente assiste aí essas forças, né, que teriam que ter esse poder político de se mobilizar e atuar contra, a gente vê que abandona. Mas, Hélio, eu queria saber a sua opinião dessa... Eu não quero usar o termo omissão, não, mas assim, o presidente Lula não quis fazer comentários sobre o episódio do indulto, né? Como é que você viu isso? Negrão, a minha opinião é a seguinte: o Lula, o presidente, ex-presidente Lula, ele tem que ser mais do que um candidato, ele tem que ser mais do que um líder do PT, ele tem que ser uma liderança política no país. Ele não está exercendo esse papel. Ele não pode se limitar a ser o candidato, com o objetivo pragmático de se eleger, até porque pode não ter eleição, até porque ele pode ganhar e não levar. Como vamos lembrar a história do Brasil. Então, ele tem que ser líder político no Brasil, como tantos outros deveriam ser e não são. Nós estamos com uma carência de liderança política enorme. Então, é óbvio que o presidente Lula teria que ter se manifestado claramente em relação a isso. É claro que ele teria que ser manifestado claramente pelo impeachment e brigado pelo impeachment, porque isso é essencial. Todos aqueles que, por defesa do Bolsonaro ou por omissão e conivência, não incentivaram o impeachment, são responsáveis pelo que está acontecendo hoje, porque se nós tivéssemos tirado legitimamente Bolsonaro do poder, quando ele cometeu mais de 15 crimes de responsabilidade, tivesse tirado lá atrás, nós não estaríamos vivendo isso aqui hoje, nós estaríamos enfrentando um processo de eleição normal, como foi na França, em que houve eleição, a extrema-direita perdeu, reconheceu a vitória da direita, a esquerda, que por 1% e suas burrices próprias de esquerda, ficou fora do segundo turno, agora está empenhada em eleger deputados, porque o sistema lá é mais inteligente que o nosso. Elege o presidente, depois, pouco depois, 2 meses depois, elege os deputados. Né? Então, com o presidente já eleito. Então, Negrão, eu acho que ele tinha que se manifestar assim, eu acho que ele tem que sair dessa postura de candidato e passar por uma postura de liderança política. Ele está tentando aglutinar, não é mais hora de ficar fazendo discurso só para quem já está convencido, é hora de ampliar, tem que ampliar. E se a centro-direita, se a centro-direita tivesse encontrado candidatos, seria mais fácil a vitória do Lula, porque se asseguraria um segundo turno e o Lula ganharia no segundo turno. Como a centro-direita não consegue seus candidatos, ela tem que entender também que é preciso uma união pela democracia para derrotar Bolsonaro. E parar com essa coisa de comparar Lula e Bolsonaro, nem Lula nem Bolsonaro, nem um nem outro. Né? Isso não existe nessa situação. É todos contra Bolsonaro. E se Lula está contra Bolsonaro, ele está nesse bolo contra Bolsonaro. Ah, mas ele é contra, ele quer reforma trabalhista, ele quer anular a reforma trabalhista. Dane-se, deixa isso para depois. Sabe? Deixa isso para depois, porque com Bolsonaro, tudo bem, vocês vão conseguir o que querem, esses neoliberais, mas vão ver o que vão sofrer. Olha para trás, olha o que foi o golpe de 64, como todo golpe acaba sendo antropofágico, ele mata seus seguidores. Exatamente. E eles estão armados, né?
A milícia está armada. Mas vamos para o baú do Hélio. Hoje, 25 de abril, se eu não me engano, aqui pelas minhas contas, 45 ou 46 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, que é o tema do baú. E o Hélio vai... 48 anos. 48 anos. O jornalista perde a capacidade de fazer conta, né? Mas, Hélio, esse grande acontecimento, né, que teve repercussões, inclusive no Brasil, você acompanhou muito bem, você inclusive já esteve em Portugal algumas vezes, e você acompanhou muito bem, já comentou aqui, inclusive no baú, mas hoje é o dia que se comemora os 48 anos da Revolução dos Cravos. Como é que você estava aí nesse 25 de abril de 1974? É isso, 74. Estava fazendo a conta de 75, 74. Negrão, eu tinha 23 anos, eu era editor executivo do Jornal de Brasília, aqui em Brasília, naturalmente. Eu era editor executivo do jornal e foi muito interessante, porque nós ficamos surpresos e contentes com aquilo, né? Quer dizer, nós estávamos vivendo aqui o auge da ditadura, né? Em 1974, e aí, de repente, quer dizer, já havia tido um sinal anterior, porque alguns dias antes tinha tido um movimento também de tropas a partir de Caldas da Rainha, lá em Portugal, mas foi fracassado. Então, já se sabia que havia uma movimentação, já se falava muito do livro do general Spínola, Portugal e o Futuro, que tinha causado muito desgosto no presidente, no ditador de Portugal, Marcelo Caetano. Spínola tinha sido afastado do comando do Exército por causa do livro que ele escreveu, em que ele criticava a política colonial de Portugal, porque naquela época Portugal ainda tinha colônias, que se chamavam províncias ultramarinas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Né? Bom, então, Negrão, foi aquela alegria, né? Quando você viu que os militares portugueses agiram para derrotar uma ditadura. Nós estávamos acostumados aqui na América Latina a ver militares dando golpes para implantar ditaduras e defender ditaduras, né? Como é até hoje. Nós vimos ali os militares, um ano depois do golpe do Pinochet no Chile, que os militares deram aquele golpe terrível no Chile, derrubando Allende, nós vimos um golpe contra uma ditadura fascista, né? Militares saíram para derrubar o Marcelo Caetano, que era sucessor do ditador Oliveira Salazar. Portugal vivia sob uma ditadura, Negrão, desde 1926. E o Salazar estava no poder desde 1933. Em 1968, Salazar estava doente, deixou o poder para o Marcelo Caetano. Então, a Revolução dos Cravos, como ficou conhecida, foi com o Marcelo Caetano. Aí você vê algumas coisas interessantes. As Forças Armadas portuguesas, descontentes com as guerras coloniais e com a situação do fascismo, elas derrubaram o governo. E durante algum tempo, durante 2 anos, você teve muita instabilidade, porque as Forças Armadas continuaram no comando. O movimento das Forças Armadas continuou no comando do país depois que a Revolução dos Cravos foi vitoriosa. E por que a gente fala que é revolução? Porque, tudo bem, começou com um golpe, mas a adesão popular foi tão grande, tão gigantesca, que se transformou numa revolução. E tinha um programa. O movimento das Forças Armadas, integrado principalmente por capitães, mas também com a presença de majores, tenentes-coronéis, como o próprio Otelo Saraiva de Carvalho, que foi o comandante no quartel lá da Pontinha, e tal, eles continuaram no poder, mas depois, em 2 anos, houve uma Assembleia Constituinte eleita com um ano, a Assembleia Constituinte aprovou uma Constituição, foram eleitos o presidente, foi escolhido o primeiro-ministro, e Portugal entrou numa normalidade. Hoje, as Forças Armadas portuguesas são estritamente profissionais, não se metem em política,
não dão declaração política. Mas também, Negrão, ministros da Suprema Corte Portuguesa não saem dando palpite sobre tudo, igual o Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre Moraes. E olha que eu estou defendendo esses caras contra o Bolsonaro. Mas eles estão errados com esse ativismo político que eles estão tendo. E eles acabam acirrando o quadro. Então, Negrão, foi um momento muito bonito e o Jornal de Brasília deu já falei sobre isso aqui, deu uma bela manchete, Portugal, Portugal. Primeiro Portugal era escrito com letras antigas, aquela tipologia antiga, e o segundo Portugal com uma tipologia moderna. Então, Portugal estava saindo do obscurantismo, da ditadura fascista, para ser um país moderno, um país progressista. E, é claro, houve uma tentativa de esquerdizar Portugal, mas não era a correlação de forças, que eu sempre falo aqui, não permitiu que o caminho fosse pela esquerda, como Otelo Saraiva de Carvalho, vários capitães, o Partido Comunista, outras organizações de esquerda queriam. Acabou indo para uma centro-esquerda, com o Partido Socialista, Mário Soares, etc. Depois teve governos de direita, governos de esquerda. Hoje é um governo de centro-esquerda, ainda do Partido Socialista. E aí, Negrão, só quero recomendar, tem um filme, Capitães de Abril, que tem no YouTube. Esse filme dá uma boa visão da Revolução Portuguesa e ele tem uma cena muito bonita que lembra que nós falamos aqui da revolta dos marinheiros, né? Em 1964, em que chega uma tropa de fuzileiros para reprimir no sindicato dos metalúrgicos, reprimir os que estavam lá dentro, e essa tropa abandona suas armas, seus capacetes e adere aos revoltosos, do famoso Cabo Anselmo. Né? Bom, nesse filme, né, o Capitães de Abril, tem uma cena emblemática da Revolução dos Cravos, que é que eu não lembro se a patente dele é general, provavelmente não, acho que é general, ele manda os tanques atirarem nos militares do MFA, do Movimento das Forças Armadas, ele manda o tanque atirar. E aí você vê os artilheiros, né, os caras dos tanques, descendo dos tanques, junto à tropa, e eles aderem aos revoltosos, deixando o general lá falando sozinho. É uma cena muito bonita. Esse filme se chama Capitães de Abril, e é um filme que merece ser visto para entender o que foi esse 25 de abril, um momento muito importante. Principalmente no momento de hoje, você vê Forças Armadas derrubando ditadura fascista e consegue ver aí? Democracia. Oi? Achei aqui esse trecho aqui. Ah, você achou? Que bom. Aí o general pede para atirar, né? Esse é o capitão Salgueiro Maia, Negrão. O capitão Salgueiro Maia era da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. E ele foi encarregado de tomar o Terreiro do Paço, em Portugal, que é a Praça do Comércio. Aí eles abandonam, né, as armas. O general aí de óculos escuros, porque você pegou o trailer, né? O trailer, peguei o trailer. Tirada do retrato do Marcelo Caetano. Né? Marcelo Caetano já está fora, esse é o general, e o Salgueiro Maia vai em direção à tropa e ele manda atirar, essa cena aí, ó. Manda atirar no Salgueiro Maia, e os caras descem dos tanques, olha. Está vendo? Ele desce do tanque e os militares pegam, eles se juntam e vão. Esse é um major, que no início ele estava achando que não ia dar certo. E aí marcham com o Salgueiro Maia. Salgueiro Maia, ele já morreu, é um dos heróis da... Isso aí é no escritório do Marcelo Caetano, é um dos heróis da Revolução Portuguesa. Tem fato engraçado, Negrão, os tanques chegaram em Lisboa e não sabiam andar por Lisboa, quando chegaram a Lisboa. Então, esse major foi com o carro dele na frente, mostrando o caminho para os tanques. Aí o sinal ficou vermelho e o tanque parou. O sinal vermelho. Aí o cara, por que parou? Não, o sinal está vermelho. Os tanques pararam ao avanço próprio do sinal vermelho. Legal. E é a Revolução dos Cravos, né? Porque aí houve uma ampla distribuição de cravos a partir de uma senhora, Celeste, que estava com os cravos na mão, entregou a um soldado, o soldado colocou
o cravo no fuzil, e a partir daí todo mundo comprando cravo, distribuindo cravo para as tropas, e daí virou a Revolução dos Cravos. Um momento muito bonito da história de Portugal e da própria história do mundo, que a partir daí, dessa revolução, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor, todos esses países, colônias de Portugal, foram libertados. Hélio, tem um outro filme também que eu gosto muito, além desse Capitão de Abril, acho que é Maria Medeiros, né, que é a diretora. Maria Medeiros é diretora de Capitão de Abril. Trem Noturno para Lisboa. É um filme Sim. muito... Você assistiu também, né? Olha, eu queria só fazer alguns registros aqui para a gente finalizar. Primeiro, dizer que a música Tanto Mar, de Chico Buarque, é assim, uma das coisas mais felizes que Chico Buarque fez e que assim, traduz exatamente, né, o que foi a Revolução e depois o que quando ele fala de murchar a festa, né, que aquela possibilidade de se tornar socialista se contém aí. Me parece que teve um acordo entre Mário Soares, alguma coisa assim. Você deve saber mais dessa questão. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre o fascismo em Portugal durou quase 50 anos, né? Você falou 26 para 74, 48 anos, né? Durou 48 anos. Nós tivemos nossa ditadura, né? Houve uma comemoração recente, só um parênteses, houve uma comemoração recente em Portugal, porque o tempo de democracia superou o tempo da ditadura, 48 anos. Então, finalmente superou, ainda bem, vai avançar. E o Brasil, 21 anos, eu acho que Chile e Argentina foram as ditaduras que tiveram menos tempo. A ditadura grega, eu não lembro qual que foi, o nazismo, tanto tempo, o fascismo na Itália. Isso para dizer, Hélio, e aí eu gostaria que você agregasse, para a gente finalizar, que o fascismo ele chega para ficar. E pode acontecer isso no Brasil, se o fascista der o golpe e se plantar, ele chegou para ficar, e ele vai ficar sob o domínio da força, né? Você falou da eliminação, a eliminação física dos adversários. Eu acho que é esse rumo, né, que vai ser tomado se a gente permitir que esse fascismo se instale no Brasil. Eu queria finalizar sem comentar isso. Você tem toda a razão, Negrão. Você vê, para a gente não ter que ir tão longe, você vê a Hungria com Orbán, que acabou de ser reeleito. Por quê? Porque o fascismo se implanta e ele cria situações em que ele tem o poder, como o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro aparelhou já o comando das Forças Armadas, aparelhou a BIM, aparelhou a Polícia Federal, aparelhou o COAF, ou seja, ele vai aparelhando, né, o Estado a seu favor, criando leis, criando regras, distribuindo benesses àqueles que os apoiam, e perseguindo, matando, assassinando, torturando, mandando para o exílio aqueles que são contra. Com isso, ele vai se posicionar. Agora, em determinado momento, as condições mudam, as condições econômicas mudam, as circunstâncias internacionais mudam, e acaba havendo necessidade de uma mudança. Foi isso que acontece geralmente. Agora, o fascismo, se Bolsonaro, por exemplo, se reelege ou dá o golpe, não conte que tão cedo esses fascistas, com essas tendências neoliberais que existem, vão sair rapidamente do poder. Por isso que essa normalização, como se todo o Brasil tivesse em torno de eleição, e que a questão agora é lançar candidato, não é... A situação está muito mais grave. Espero que Bolsonaro perca força e que as eleições se transcorram normalmente, né? Mas é fundamental que ela se realize e que Bolsonaro seja derrotado. Porque senão não tenho dúvida nenhuma de que o fascismo vai se implantar aqui. Você falou, Negrão, Salazar ficou aquele tempo todo. Franco na Espanha, quanto tempo Franco ficou na Espanha? Quanto tempo os generais ficaram na Grécia? Fora Mussolini, né? Fora Hitler. Então, Negrão, é muito grave essa situação, a gente não quer ser alarmista nem negativista. Mas, se você não tomar conhecimento da realidade para enfrentá-la, você acaba sendo massacrado por ela, né? Muito bem, né? Assim a gente termina aqui o nosso
bate-papo com o Hélio de hoje. Sugerir para o Hélio, nos próximos baús, ele trazer para a gente essas histórias, essas memórias. 23 anos de idade, já editor executivo do Jornal de Brasília. Então, eu fiquei curioso para saber. Eu era um dos mais velhos lá. Então, era uma moçada boa aí, lá no jornal naquela época, né? Obrigado, Hélio. Obrigado você que está nos assistindo. Está aí no fundinho aí, tanto mar aí. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Se inscreva no canal, dê o joia, ajuda a gente aí aqui da TV 61 e da TV 247. A gente volta na quarta-feira.